Paz do Senhor, irmãos. Que ótimo que a chuva do final da tarde não intimidou os irmãos para subir à casa de Deus e adorarmos ao Senhor juntos. Estou duplamente honrado hoje, tanto pela oportunidade de falar sobre a reforma protestante, que é tão relevante para nós e para a igreja contemporânea, quanto a receber o espaço de alguém que pode fazer com muito mais nobreza que eu. O pastor Oides pode falar sobre esse tema de modo muito mais completo, que eu mesmo assim confio que eu fizesse. Então, obrigado, pastor Oides, isso é uma bênção. Os irmãos não imaginam o tanto que eu tenho dificuldade de falar perto do pastor Samuel, que eu era criança da salinha, lá na Vila Boa, quando ele já era o pastor de lá. Aí, quando eu sento do lado aqui, é sempre um grande desafio, E o pastor Oides, então, eu não preciso nem falar, Irmãos, nós celebramos, então, esse ano, 500 anos da Reforma Protestante. 500 anos de uma história que remete a nós hoje diretamente enquanto igreja. E nós não podemos deixar passar esse ano em branco. Mas independente de ser esse ano a celebração dos 500 anos, meditar nas reflexões que foram feitas naquele período e que para nós tem um intenso valor. O ponto alto da reforma foi 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixa as 95 teses na porta da igreja do Castelo, da capela de Wittenberg. Seus irmãos aprendem na escola, no ensino médio, isso cai no Enem, todo mundo já sabe. O que muitas vezes passa batido é que a reforma protestante, ela tem início muito antes do Lutero, e ela é um pouco depois também. O Lutero é o grande nome da reforma, ele é o grande reformador, mas ele não é ele em si a reforma. Muita gente confunde com reforma protestante, com reforma luterana, e está muito longe da verdade isso. Vamos lembrar uma coisa? A igreja nasceu pobre, a igreja nasceu como uma seita do judaísmo, nasceu pequena, com a pregação de Jesus, depois com a pregação dos apóstolos, e a igreja cresceu, sem nenhum dinheiro, sem nenhum templo, durante muito tempo, sem pastores, e sobre dura perseguição. No primeiro século, sob perseguição dos judeus, no segundo e terceiro século, sob perseguição do Império Romano. Era tão grande a perseguição, que no século II, o Tertuliano chega a dizer: sanguius martyrium est semen ecclesia, o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quanto mais cristãos vocês matarem, mais cristãos vão surgir por aí. Existe até uma obra do segundo século, chamado Apologeticum, do mesmo autor, do Tertuliano, e que ele fala sobre as perseguições. Ele começa a defender que os cristãos são mortos sem acusação, que os cristãos são presos com uma simples denúncia, sem verificação nenhuma, que o pior dos ladrões passa por julgamento, mas os cristãos são já executados. A perseguição diminui um pouco no segundo século, com o imperador Trajano. Até hoje existe a expressão ao modo de Trajano. O Trajano dizia que os cristãos deveriam ser mortos só se eles fossem denunciados. Sem denúncia, podia deixar o cristão ser cristão. Acho que ser cristão nessa época, você cuidava muito bem do seu vizinho, Que se seu vizinho não gostasse de você, era só dizer que você era cristão, no outro dia você estava morto, talvez até no mesmo dia. Então, ao modo de Trajano, melhorou um pouco a perseguição. Mas as perseguições acabam realmente no ano 313, com o chamado Edito de Milão, que proíbe a perseguição aos cristãos, isso nas mãos do imperador Constantino, que negocia esse rompimento das perseguições. Mas aqui nós não podemos comemorar como sendo uma vitória religiosa. Os cristãos chegaram a ser metade do Império Romano. Mesmo sob dura perseguição, os cristãos cresciam. Até uma das causas da queda do Império Romano foi o crescimento do cristianismo. Cristãos perdoavam dívidas, ajudavam uns aos outros, libertavam os escravos, e esse crescimento acabou piorando a estrutura política, especialmente financeira, do Império Romano por volta do terceiro século. Mas aqui o cristianismo ainda é meio que uma seita. Nós vamos ver que no primeiro século não tinha perseguição do Império Romano,
porque os romanos entendiam que os cristãos eram uma seita do judaísmo. Nós achamos uma carta do século II em que um governador romano, ele pede instruções do que fazer com os seguidores de um certo Cresto que estava por lá, mas ele quer saber dos judeus o que fazer. Ele entende que era só um segmento dentro do judaísmo. Em 325, no concílio de Nicéia, o imperador Constantino convoca os cristãos, e ali ele declara que o cristianismo é uma religião. Em 325, agora não tem mais perseguição definitivamente, e ele declara o cristianismo uma religião. Agora vocês são uma religião de verdade, não mais uma seita. Aí acontecem muitas decisões nesse concílio, mas olha só, de quando começa com Jesus o cristianismo, as cartas de Paulo por volta de 50, até no máximo 70 depois de Cristo. E eu tenho só no ano 325 que o cristianismo se torna realmente uma religião. Mas a igreja vai se tornar religião oficial do Império Romano, no ano 380, nas mãos do imperador Teodósio. Esse sim vai dizer, essa aqui é a religião oficial do Império Romano. Mas por incrível que pareça, isso não foi tão bom assim para a igreja. Quando Teodósio declara que o cristianismo é a religião oficial do Império, a igreja ganha poder político. Teodósio traz a religião para muito perto dele. Aí eu tenho uma igreja que já tinha algum poder na mão do Constantino, na mão do Teodósio, isso aumenta muito mais. Então agora eu tenho poder político, eu tenho dinheiro dentro da igreja, muito, e algo que é extremamente venenoso. A igreja passa a perseguir outras religiões e a condenar à morte pessoas de outras religiões que não queriam se converter. E aquela igreja que cresceu sob dura perseguição, que tem na sua história pessoas que sobreviveram a uma tentativa de martírio, essa mesma igreja passa a perseguir outras religiões, passa a pregar o amor de Deus na base da espada, né? Ou você converte ou vai morrer agora. E isso começa a acontecer nas mãos do Teodósio em 380. Com o crescimento político da igreja, os irmãos devem lembrar aqui da escola de 3 classes sociais na Idade Média, né? Nobreza, clero e povo, e plebe. E a igreja sabia muito bem qual era a sua posição. O imperador usava o poder da igreja para garantir o domínio sobre o povo nas mãos. Quem não tinha medo do imperador, tinha medo da igreja. Quem não tinha medo da igreja, tinha medo do imperador. E era bem assim que funcionava. Não é difícil que os irmãos consigam material sobre isso. Acontece uma coisa incrível. A sede do Império Romano sempre foi Roma. Mas o Constantino, aquele do concílio de Nicéia, ele cria uma cidade para ele, Constantinopla, que hoje é Istambul. E ele leva a sede do império para Constantinopla. Em Roma, passa a ter um vago de poder, de autoridade, com a falta do imperador na cidade. Quem é a autoridade presente? Sim, irmãos, o bispo de Roma. E ele começa a ter poder sobre a igreja, e os bispos de Roma começam a dizer que são mais importantes do que os outros, das outras cidades, porque a cidade de Roma é mais importante que outras cidades. E aí o poder do bispo de Roma, que ainda não é chamado de papa, começa a crescer. Agora, o poder do bispo de Roma chega ao ápice no século V, nas mãos do Leão I. O que acontece aqui? O Átila, o terrível, quem é bom de história vai lembrar disso, ele consegue invadir a Itália, pronto para invadir Roma, acampado perto de Roma. O Leão I sai de Roma, vai no acampamento, conversa com Átila, e Átila recua. Ele volta e não invade Roma. O Leão I volta e conta a seguinte história: enquanto ele estava com Átila, começou a ter raios e trovões no céu, aparece lá diante dos dois, né? O apóstolo Paulo, apóstolo Pedro e um anjo. E os 3 juntos, os 4 juntos, né? O Leão I, o Átila, um anjo, Paulo e Pedro, e assustam Átila. Fala que se ele entrar vai matar o Átila, e o Átila vai embora. Irmãos, mentira ou não, Átila não invade Roma. Quando o Leão I volta, é incontestável a autoridade dele. Alguns historiadores afirmam que na verdade Leão I subornou Átila para ir embora, deu dinheiro para ele.
Outros falam que tinha uma peste muito grande em Roma, e ele disse, se você entrar, a peste vai matar seus homens. Mas não sabemos o que aconteceu, mas sabemos que o Átila não entrou, e a história lá de Pedro e Paulo ameaçando Átila colou. E aí nós temos o primeiro Papa, com autoridade de Papa e se comportando como um Papa hoje, no século V, o Leão I. Né? Se tiver algum católico aqui, ficou magoado comigo agora, mas as fontes históricas que nós temos, o primeiro Papa é Leão I, no século V, com tanto poder nas mãos, com tanto poder político, com tanto dinheiro, com tanta força nas mãos, a igreja se corrompe, vem se corrompendo já desde o final do século II, mas aqui, nas mãos do Leão I, ele começa a se preocupar muito mais com o poder do que com a fé, a ponto que se desviou do Evangelho de Cristo, se desviou da Bíblia. A igreja na Idade Média não podia ler a Bíblia, ninguém podia ter acesso e orar direto a Deus, a igreja declarava o perdão, ela ou não. O cristão deveria seguir os sacramentos. Os sacramentos tem até hoje: batismo, crisma, eucaristia, penitência, casamento ou ordenação pastoral, né? Ordenação a padre, dos 7 sacramentos. Alguém só pode cumprir 6, ele ou casa ou é ordenado padre, e a extrema unção, que é o último dos sacramentos. Se você quisesse ser cristão nesse período, tinha que cumprir os 7 sacramentos. E aí a igreja começou a cobrar por tudo. Cobrava pela administração dos sacramentos, cobrava pela troca de padre na igreja, cobrava para fazer casamento, para sepultar, para batizar, cobrava para tudo. Cobrava inclusive pela salvação sua ou de um parente seu que já tivesse morrido. Também você podia comprar a salvação, um parente seu muito mala, né, que nunca foi um bom cristão, você poderia pagar pela salvação e garantir a entrada dele no reino dos céus. Martinho Lutero conta essa história, que ele foi até Roma e pagou pela salvação do pai dele. Aí depois ele escreve num livro que se ele tivesse mais dinheiro, ele tinha comprado da tia também, que ele não tinha certeza se era uma boa cristã. A igreja cobrava para que você pudesse ver as relíquias, que são símbolos da fé. Na igreja que o Martinho Lutero foi padre, tinha lá um frasco de leite da Virgem Maria, e as pessoas pagavam para ver o frasco de leite dela, né? Não me assusta ter guardado o frasco de leite, me assusta não ter perdido o leite, né? Ter guardado até que não me assusta tanto, né? Do frasco de leite que amamentou Jesus. Lutero diz no livro O Cativeiro Babilônico da Igreja que havia tantos cravos, tantos dos pregos de Cristo na cruz, que daria para ferrar todos os cavalos da Alemanha, se colocasse todos juntos, né? Ele brinca que 18 cabeças dos 12 apóstolos estavam enterrados em Roma, né? 18 cabeças dos 12 apóstolos estavam lá enterrados em Roma. Esse período da igreja, Lutero chama de cativeiro babilônico da igreja. É um período de trevas da igreja. Martinho Lutero, quando foi para Roma, ele conta que lá tinha prostíbulo só para padre, tinha casa de prostituição para atender padre. Tem um historiador, ele diz, esqueci o nome dele agora, ele diz que esse costume dos padres usarem roupas bem diferentes vem desse período, que é para que os padres fossem identificados nas casas de jogos, de prostituição, nas tavernas, onde eles fossem e pudessem ser identificados como padres, porque pelo comportamento não tinha diferença, então pela roupa que tentasse definir quem era sacerdote ou não. Como eu falei para os irmãos, a reforma ela é um movimento. Eu sou o mais moderado de todos os teólogos que eu já tive contato. Eu entendo a reforma começando no século XII. Reforma é 1517, século XVI. Eu trago para o século XII, quando a indignação de algumas pessoas começa a brotar no coração de algumas pessoas. Tem um monge aqui, chamado Bernardo de Claraval. Ele começa a ensinar uma coisa muito importante. Ele diz assim, não devemos ficar quietos diante da corrupção da igreja. Melhor criar um escândalo do que abandonar a verdade. Ele começa ali, num sentimento, uma frase, né? Mas a ensinar para nós, de que não vale a pena assumir erros, ir contra a Bíblia, ir contra Deus,
mas que o bom é não abandonar a Cristo e a verdade. Ainda no século XII, surge uma pessoa muito importante, chamado Pedro Valdo. Ele tinha no coração que todo cristão tinha que ter uma Bíblia nas mãos, ainda que fosse um texto das Escrituras. Isso é tão grave de não ter a Bíblia. O Martinho Lutero teve a sua primeira Bíblia quando ele estava no doutorado em teologia. Ele já era padre e nunca tinha lido a Bíblia. Ele vai ter uma Bíblia na faculdade, no doutorado dele. Tanto que isso é grave. E que o Pedro Valdo queria pregar. A igreja não pregava, ele ministrava os sacramentos. Ele queria pregar para que o coração das pessoas se convertessem a Cristo. Só que o Pedro Valdo era muito obediente, ele vai pedir permissão para o Papa, tanto para traduzir a Bíblia, que não podia ser traduzido do latim, e queria pregar para as pessoas. O Papa não aceita. Quando o Pedro Valdo volta, fala com os entusiastas amigos dele, né? E aí o que o Papa falou? Não, não pode. Mas aí o Pedro Valdo, que até então se chamava só Valdo, ele cita Atos capítulo 5, verso 29, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Desobedece o Papa e sai pregando assim mesmo. Como ele cita Pedro, começaram a chamar de Pedro Valdo, né? Por causa do apóstolo Pedro e a citação que ele faz de Atos capítulo 5. Qual que era a estratégia dele? Eles se vestiam de mendigos e ficavam pela rua, com textos, especialmente do livro de Lucas, traduzidos no bolso. Quando alguém ia dar a esmola, eles entregavam um texto das Escrituras, um texto da Bíblia, e tentava pregar para a pessoa. Surge aqui o primeiro movimento, chamado os valdenses, ou homens pobres de Lyon, que eram esse movimento. E foram duramente perseguidos e quase exterminados. Mas foram o primeiro grupo que tentaram pregar desse jeito. 2 séculos mais tarde, século XIV, surge o Jan Hus, ou João Hus em alguns livros. O Jan Hus entendia que a autoridade da igreja estava na Bíblia e não no Papa. Começou a ensinar isso. Ele começou a ensinar que o Papa só tinha autoridade naquilo que a Bíblia dava autoridade para ele. E que a Bíblia deveria interpretar o Papa, e não o Papa interpretar a Bíblia sozinho. Bom, ele foi convidado para um concílio para se justificar. Lá no concílio mataram ele queimado. Declararam que ele era herege, né, que estava desviado da igreja, e levou ele para a fogueira. Só que na fogueira ele fala uma frase que nunca foi esquecida. Ele diz assim, vocês hoje estão queimando um ganso, mas dentro de um século encontrar-se-ão com um cisne, e esse cisne vocês não poderão matar. E ele é morto na fogueira. 102 anos depois, no dia 31 de outubro de 1517, o Martinho Lutero prega as 95 teses na capela de Wittenberg. Martinho Lutero, século XVI, é um monge agostiniano, extremamente dedicado ao estudo da Bíblia. Tentava praticar, especialmente a penitência para o perdão dos seus pecados. Tem até uma história, um detalhe, que os outros monges eram chateados com Lutero, porque ele esfregava o chão com muita força para pagar pelos pecados que ele cometia. Onde ele lavava, brilhava mais. Aí ele deixava os outros monges em desvantagem, né? Porque o chão dele estava sendo mais esfregado que os outros. Lutero nunca engoliu, nunca entendeu. Como é que um Deus bom, que a Bíblia diz que ele é bom, como é que um Deus justo, como é que um Deus cheio de amor, é o mesmo Deus que cobra pela salvação, que cobra pelo perdão dos pecados, que condena todo mundo, que é capaz de mandar para o inferno uma criança recém-nascida. Até hoje nós temos esse conceito, né? Se não batizar quando nasce, vira pagão. Se uma criança morresse sem ser batizada na Idade Média, a criança seria enterrada no corredor, no meio do cemitério, para ser pisada pelo resto da existência quem passasse pelo meio do cemitério. E não ia para o céu, ia para o limbus infantus, que é do latim para um limbo das crianças. Não era o inferno, também não era o céu, era o limbo, ficava no meio ali. Como é que um Deus que é cheio de amor é capaz de punir uma criança recém-nascida ao limbo? Como é que um Deus que é bom, mas que não salva, é um Deus que pune?
Como é que um Deus que morreu na cruz deixa que a igreja decida quem vai para o céu e quem não vai? Né? Como é que um Deus bom e amoroso tem uma igreja rica e um povo pobre? E que, ao invés de cuidar das pessoas, extorque as pessoas, rouba delas. Né? Para piorar as coisas, né, Lutero foi mandado para Roma, que é nessa fase que ele paga pela salvação do pai dele, mas pensando que em Roma ele ia acalmar um pouco o coração dele. Chegou lá, piorou. Ele participou ele comprou, nesse ato de comprar a salvação do pai dele, ele subiu de joelho a escada, que hoje é o Vaticano, né, da igreja em Roma, de joelhos, né, um Padre Nosso para cada degrau, né, sobe, chegou lá em cima. Quando ele olha para baixo, ele viu os padres mais preocupados em receber o dinheiro das indulgências do que em demonstrar amor pelos pobres que pagavam para a salvação dos outros. Ele volta para casa pensando, isso não está certo. E volta pior ainda, até que um dia ele lê a Bíblia, é o tema da reforma, Romanos 1,17. O justo vive pela fé, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito, o justo vive pela fé. Nessa hora o céu se abriu, e ele entendeu que a vida do crente, ela é pela fé. O crente, ele não deve viver esperançoso que o ato da penitência, que fazer os sacramentos, que simplesmente participar de rituais não salva, não ajuda ninguém. Que o justo vive pela fé. E ele desenvolve então 95 teses, né? São argumentos contra a doutrina da igreja no período dele. Algumas são principais, por exemplo, em uma das teses ele pergunta por que o Papa, demonstrando grande amor pelas almas, não tira logo todas do purgatório, ao invés de esperar o pagamento para a salvação de cada uma delas. São dos argumentos, uma das teses que ele aplica. Né? Outra tese diz, o verdadeiro tesouro da igreja é o Evangelho da graça de Deus. A primeira de todas, né? Quando nosso Jesus Cristo e Mestre diz, arrependei-vos, não quer Ele que a vida dos seus santos na terra seja de constante arrependimento? E não só pelo pagamento para o arrependimento, arrepender todos os dias. Não é isso que nós fazemos hoje. Enfim, as teses do Lutero foram rapidamente copiadas e isso se espalhou. Na linguagem de hoje foi viral, de repente todo mundo tinha lido as teses do Lutero. Naquele período, 1/3 dos livros publicados na Alemanha eram de Martinho Lutero. Podemos dizer que 1/3 da Alemanha, pelo menos, tinha lido as obras do Lutero. Como fizeram com o Jan Hus, o Lutero foi convidado para se explicar para o Papa o que estava acontecendo. E muitas das teses eram contra as indulgências, contra a venda de amuletos sagrados, a venda de perdão dos pecados, essas coisas. Isso era tão forte, irmão. Tinha um cara no tempo do Lutero, que é o Tetzel. Ele tinha uma musiquinha para pedir oferta. Em latim rima completamente, em português não. É mais ou menos assim, ó. A cada moeda que na bolsa do padre tilintar, uma alma do purgatório vai saltar. Com essa frase ele recolhia dinheiro do povo para comprar a salvação. E o Lutero bate muito forte contra a venda de indulgências. Então ele é convocado para se retratar na frente do Papa. O Papa nesse período aqui é o Leão X. Lembra do Leão I, aquele que expulsou Átila? O da reforma é o Leão X. Quando ele foi convidado, né, convidado é um termo muito, um eufemismo muito forte, né, convidado a se retratar, a renegar o que ele tinha ensinado, ele disse que não pode, que muitas das obras dele estão de acordo com Gálatas, com Romanos. Então, para revogar o livro dele, tinha que também revogar a Bíblia. Quando ele é definitivamente pressionado a entregar por que ele estava ensinando aquilo, ele diz uma frase que ficou para a história. Ele responde o seguinte: imagina dizer isso, irmão, olhando na cara do Papa Leão X. Ele diz assim, ó: a menos que eu seja convencido pelas Escrituras, ou pela razão pura, e já que não aceito a autoridade do Papa e dos concílios, pois eles se contradizem mutuamente, minha consciência é cativa da palavra de Deus,
eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Que Deus me ajude. Amém. Com essa frase, a reforma não tem mais volta. Agora, ele consegue atacar o poder da igreja, com base na autoridade das Escrituras. E ele, aqui tem um caso interessante, é que ele não... Aliás, é um dos grandes milagres da Idade Média. Como é que o Martinho Lutero não morreu? Como é que ninguém matou o Lutero? Ele morre anos depois de morte natural. Como é que ele não morreu? Mas é que o príncipe Frederico da Saxônia era entusiasta da reforma, e ele sequestrou o Lutero instantes antes dos mandados do Papa. E ele esconde o Lutero por 2 anos em um castelo. Até algumas pessoas acreditam que a música Castelo Forte, o nosso hino 381 da harpa, foi feita nesse período, enquanto ele estava escondido, exilado a pedido, sobre proteção do príncipe Frederico Sábio, Frederico da Saxônia. A reforma então continua, e nós temos muitos outros grandes homens, João Calvino, Ulrich Zwingli, Menno Simons, John Knox, muitos outros, que vão trabalhar os ideais da reforma e vão defender, acima de tudo, a autoridade da Escritura e a salvação pela fé. É isso que nós viemos aprender aqui. Muito antes de Lutero, homens e mulheres pagaram com a própria vida pelos ideais da reforma protestante. Mesmo no tempo de Lutero, muita gente atacou. A Igreja Católica contra-atacou, teve o movimento da contra-reforma. O ponto alto da contra-reforma era proibir algumas obras serem lidas, entre elas a Bíblia. O Leão X proibiu que lesse a Bíblia. Foi criado o Index, Index Liborum Prohibitorum, são os livros proibidos de serem lidos. Tinha obras do Agostinho, tinha a Bíblia e tinha livros do Martinho Lutero também, mas que não conseguiu calar a reforma, porque o grito da reforma é a autoridade da Escritura. A Bíblia é a autoridade. Não existe mediador entre Deus e os homens. Entre nós e Deus não há mediador. Não há nenhum pastor, nenhuma igreja, não há ninguém que está contra as Escrituras. Irmãos, se hoje nós temos a Bíblia nas mãos e nós podemos meditar nela, é porque na reforma protestante, muitos homens e mulheres pagaram com a própria vida pelo direito de ter nas mãos uma Bíblia traduzida para o seu idioma. Se hoje nós cremos e pregamos a salvação pela fé somente, como em Efésios está escrito, somos salvos pela graça por meio da fé, é porque na reforma foi resgatado isso. Ou estaríamos até hoje esperando o perdão da igreja e a concessão da salvação pela igreja. Se hoje nós não pagamos pela salvação, não pagamos por objeto sagrado, ninguém paga nada para ser crente, também veio desse período. Não pagamos por nossa salvação, foi por causa da reforma protestante. Os irmãos entendem agora que é extremamente relevante esse tema, para tratarmos durante o ano inteiro, não só historicamente como eu fiz hoje, mas tratar reflexões teológicas da reforma para que fizéssemos hoje. A reforma tem 5 pilares, chamamos de 5 solas da reforma. Sola do latim, somente, apenas, que é a sola escritura, ou seja, toda a autoridade da igreja repousa nas Escrituras. Tudo que eu ensino, tudo que eu creio, tudo que eu pratico, tudo que eu aprendo, os meus conceitos morais e éticos e religiosos, vem da Escritura. Sola gratia, tudo vem a nós pela graça de Deus, somente a graça. Nós não podemos pagar pela graça de Deus, eu não faço nada para merecer, vem de graça. Sola fide, somente a fé. Somente pela fé nós alcançamos a Cristo. Lembra de Hebreus? Sem fé é impossível agradar a Deus. Somos salvos pela graça, por meio da fé. E solos Cristos, somente por Cristo nós temos a salvação. Em Cristo nós fomos salvos, em Cristo temos nova vida. Lutero percebeu muito bem quantas vezes o apóstolo Paulo usa a expressão em Cristo. Fomos religados em Cristo, salvos em Cristo, perdoados em Cristo.
E o conceito então vem solus Christo. E o último, que eu mais gosto, sola Deo gloria. Toda glória, glória somente a Deus. Toda glória a Deus. E esse é o ponto, nós não dividimos a glória com ninguém, com nenhuma igreja, com nenhum líder, com nenhum cantor. Toda a glória é dada somente a Deus. E a grande importância de tratarmos a reforma hoje é que, infelizmente, alguns moldes da igreja na Idade Média estão voltando para hoje. Nós vemos isso claramente. Nós temos um espaço na televisão, e eu espero que o espaço da Assembleia de Deus de Campinas aumente ainda mais, porque tem muita gente com espaço lá e que não merece. Tem gente cobrando dízimo em troca de milagre, e inclui maldição. Se não dizimar, vai ficar doente. Se não dizimar, vai perder o emprego. Se não ofertar, vai perder o casamento, vai divorciar também. Alguma semelhança com a pregação do Tetzel, dizendo que a cada moeda que cair na bolsa do padre, uma alma vai ser salva do purgatório. Associando tudo a dinheiro. Nós não vemos uma campanha de jejum, uma campanha de perdão, uma campanha de oração, uma campanha de leitura da Bíblia, mas uma campanha pedindo uma oferta de desafio, uma oferta de primícia, uma oferta disso e daquilo. Tem muito. Isso volta. Na Idade Média vendia leite da Virgem Maria, vendia pedaço de madeira da cruz, vendia prego da cruz, cabeça de João Batista, cabeça de Pedro, vendia coração do fulano de tal, que morreu lá na cruzada. O que é vendido hoje, irmãos? É vendido pedra de Jerusalém, é vendido água do Rio Jordão, é vendido rosa ungida, capacete ungido, é vendido tudo. Igrejas consideram os seus bispos e apóstolos intermediários entre eles e Deus. Se eu orar, Deus não ouve a oração, mas se o apóstolo pôr a mão na minha cabeça, Deus vai fazer. É desse jeito. Pessoas consideram que essas pessoas estão acima da Bíblia e não podem ser contestados nem pela autoridade da Bíblia. Pelo contrário, ele pode incluir e reinterpretar a Bíblia claramente. Tem um aí que falou, e todo mundo tem gravação disso, eu tenho guardadinho, se ele me processar, eu tenho a gravação para mostrar para o juiz. Ele disse que o primeiro milagre de Jesus não faz sentido, não deveria ter feito. Que é o da água em vinho lá no casamento. Não tem por que ter feito isso, não salvou ninguém, não mudou a vida de ninguém. O camarada simplesmente contesta a Bíblia. Teve um outro que disse assim, de apóstolo para apóstolo, não concordo com Pedro aqui não. Também soltou uma dessas. Queridos irmãos, não foi isso que os reformadores pregaram. Não foi. Não foi por isso que muitos homens e mulheres, nossos irmãos, foram mortos. Não foi por isso. Hoje eu canto rompendo em fé, pensando assim, aquilo que eu estou pedindo a Deus vai dar certo, eu vou romper em fé. Só que muitos homens e mulheres da Idade Média romperam em fé, sem ter o que eles quiseram. Eles romperam em fé, foram até o último dia de vida. E romperam em fé. Encontraram a morte nessa vida, para que hoje eu tivesse uma Bíblia na mão. Para que hoje eu pudesse pregar claramente, para que hoje não houvesse intermediário entre Deus e os homens. Mas independente do que a reforma protestante diz, eu devo fazer o que a Bíblia diz. Eu não posso pegar aqui o ano 2017, celebrar a reforma, falar nome de reformador, trazer história para cá, cantar a música do tempo da reforma e não refletir naquilo que realmente a reforma protestante é para nós. É a sola escritura, é a autoridade da Bíblia sobre a igreja, é o crente ler a Bíblia, aprender com ela, meditar nela e ter uma Bíblia nas mãos, não só porque é um chaveiro que eu trago para a igreja, mas porque a Bíblia é a juíza e mestra das nossas vidas, porque a Bíblia é com quem nós aprendemos, é refletir na Bíblia, é amar a palavra de Deus, acima de tudo, porque como a Bíblia diz, o justo vive pela fé.
Nós não compramos a salvação, nós não compramos um milagre, nós não temos como dar nada a Deus, mas eu recebo gratuitamente daquele que nos amou. Queridos irmãos, esse é o grito da reforma protestante. É isso que nós precisamos celebrar e praticar nos nossos dias. O que foi feito aqui no século XVI, nós lembramos hoje, não foi só simplesmente a passagem, como o Zygmunt Bauman, aliás, faleceu ontem, né? Ele dizia que a reforma protestante foi a chave que trouxe o cidadão da Idade Média para a Era Moderna. Não foi isso. A reforma protestante ela não preparou a religião para a Era Moderna. A reforma protestante resgatou a autoridade das Escrituras nas nossas vidas. Ela tirou a autoridade da mão do Papa, de uma igreja que só amava o dinheiro, e trouxe a autoridade para a minha mão e para a sua. Eu não posso, já estou concluindo, irmãos, eu não posso, depois de toda essa história, depender espiritualmente de alguém. Eu preciso, eu mesmo, orar pelos meus pedidos. Preciso eu mesmo conhecer as Escrituras. Eu mesmo ter uma aliança com Deus. E não esperar que a igreja tenha uma aliança com Deus, como eu faço parte da igreja, eu vou de carona. Não, convido você a ter uma aliança com Deus. Convido você a resgatar o dom das Escrituras e a autoridade da Bíblia no meu coração, no seu coração, na minha vida, na sua. Que é isso que nós vamos celebrar e estudar aqui o ano inteiro. O que nós aprendemos com a reforma no século XVI. Irmãos, quando tudo parecia perdido, né, na Idade Média, o estudo das Escrituras abriu os olhos da igreja. Né? Se hoje algo parece estar perdido, não há outro caminho, senão o estudo das Escrituras na nossa igreja e na sua vida. Né? Nós estamos fazendo um desafio de leitura da Bíblia em um ano. Quem está na escola bíblica aqui, está matriculado, foi convidado. Faça isso. Leia a Bíblia. Se não tem uma Bíblia, compre uma. Você tem uma Bíblia, leia a Bíblia. Não falte aos cultos de terça-feira, aos cultos de domingo de manhã, aos cultos de domingo à noite, ore. Porque o que Deus tem para você não está comigo, está nas Escrituras. Um grande professor do nosso dia, ele diz assim: quer ouvir a voz de Deus? Leia a Bíblia. Quer ouvir a voz de Deus em som audível? Leia a Bíblia em voz alta. Eu faço o mesmo convite para os irmãos. Né? Podemos orar a Deus? Vamos ficar de pé. Vamos pedir a Deus que desperte em nós o desejo pela leitura da Bíblia, o desejo por conhecer ao Senhor através da sua palavra, o desejo de estar com Ele. Oh Deus, muito obrigado pelo dom das Escrituras, muito obrigado pela Bíblia que está em nossas mãos, muito obrigado pela sua palavra que podemos meditar nela e aprender dela com o Senhor, da sua palavra, da sua vontade para nós e para a nossa igreja. Deus, desperta no coração desta igreja, desperta em nós o desejo de te adorar, o desejo de conhecer o Senhor, de conhecer a sua palavra, o desejo de meditar na sua palavra. Traga esse avivamento sobre nós, esse avivamento sobre esta igreja, sobre quem me ouve, sobre quem ouvirá essas palavras. Eu desperto agora, eu creio, Deus, que o Senhor está conosco, irá causar um grande despertamento este ano. Eu creio, Deus, eu creio. Em nome de Jesus. Amém.